Graça e paz a você que nos assiste. Eu sou o pastor Sandro Massoni e congrego na DVN Oxford. Nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre comportamentos. E hoje eu quero falar sobre mais um comportamento. Um vídeo pequeno, o assunto na esfera rasa, mas depois estaremos aprofundando em cada um deles. Deus abençoe teu dia. Fique conosco até o final. Hebreus capítulo 12, o verso 2 diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo de Deus lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador do quê? Da nossa fé. Vamos falar sobre o olhar. Como que o olhar é importante? Os estudiosos irão dizer que tudo começa com o olhar. E se você prestar atenção em fazer uma análise comigo, você irá descobrir que isso é verdade. Por exemplo, a esposa que você tem hoje foi porque um dia você olhou para ela e nesse olhar você a quis para que fosse a sua esposa. O marido que você tem hoje, as roupas que você tem, o carro que você tem. Ou seja, tudo se começa com o olhar. Nós olhamos, gostamos e logo compramos. É no olhar que se começa. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que, mais uma vez, a Bíblia está certa. Não é? A Bíblia já começa no livro de Gênesis dizendo que Eva olhou para o fruto, a fruta que Deus havia proibido. Não é? Ela olhou, viu que o fruto era bom, era agradável, desejou, e isso trouxe sérias complicações para nós. Não é? Nós vemos Davi, o maior rei da história, também não foi diferente. Olhou para uma mulher que estava tomando banho, a desejou, e você sabe o desenrolar da história. Nós vemos homens e mulheres na Bíblia, alguns que olharam em direção certa e outros que olharam em direção errada. Mas e nós, a geração de hoje? Para onde estamos olhando? Então gostaria de fazer algumas reflexões, algumas análises sobre o nosso olhar. Já que tudo se começa pelo olhar, então vamos analisar o nosso olhar nos dias de hoje. Nós vivemos em um mundo que as redes sociais, elas são alvo dos nossos olhares. Não tenho nada contra a rede social, eu tenho rede social, acho maravilhoso essa história, né? Redescobri ou revi amigos, né? E nos conectamos. Eu estou em um país, você em outro, outros em outros, mas assim, temos esse meio de comunicação e de estarmos ligados e interligados pelas redes sociais. Né? Então é algo extraordinário, não estou aqui dizendo, falando mal da rede social. Só que nós olhamos, principalmente os mais novos, o foco do olhar está na rede social. E qual é o problema? O problema é que a rede social, ela é algo que muitas das vezes, ou na sua maioria, ela mente. Porque, por exemplo, todos nós queremos colocar a nossa melhor parte na rede social. As nossas fotos, os nossos café da manhã, os nossos almoços, os nossos passeios. Sempre escolhemos as melhores fotos, sempre escolhemos melhores lugares, sempre escolhemos aquilo que há de bom para colocarmos em nossas redes sociais. E os que estão olhando para a rede social estão olhando somente para as coisas boas. E isso gera uma falsa impressão de que a vida de todo mundo é uma vida boa. Como se eu fosse igual fulano, se eu fosse igual Bertano, se meu casamento fosse igual aquele do meu amigo, se meu carro fosse igual aquele, se minha vida fosse igual aquela. Ou seja, nós estamos olhando uma falsa realidade, porque postamos coisas bonitas, quem olha as coisas bonitas e está sempre achando que a vida da pessoa que está ali na rede social é uma vida de tudo de bom. É uma vida onde tudo vai de bom a melhor, às mil maravilhas. E não é assim. É por isso que eu digo que as redes sociais, muitas das vezes, mentem. E uma vez que você tem o seu olhar, e o seu olhar determina a sua vida,
a sua conduta, o seu modo de agir, olhar para a rede social seria ou é algo muito perigoso. É muito perigoso, porque todos nós, saindo da rede social, não temos casamento perfeito, não temos o café da manhã perfeito, não temos a casa sempre arrumadinha, não temos os passeios todos os domingos, não. Então, a vida ela é feita de rosas, mas tem os seus espinhos. E quando você baseia o seu olhar nas redes sociais, você está vendo somente as rosas e não os espinhos. E por aí nós poderíamos falar de uma imensidão de olhares, por exemplo, pessoas que olham para as celebridades, pessoas que olham para os times de futebol, pessoas que olham para os grandes magnatas do mundo, pessoas que olham para os grandes empresários, pessoas que olham para os grandes políticos e neles fazem sua fonte de vida e de inspiração. É bom, mas a Bíblia nos diz olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que o seu comportamento possa ser mudado por uma nova expectativa de vida. Que você possa, a partir desse vídeo, olhar para Jesus. Pastor, e quando eu olho para Jesus? Quando você olha para Jesus, você vê coisas extraordinárias que fazem com que o nosso comportamento seja mudado. Como, por exemplo, eu olho para as Escrituras Sagradas, Mateus, Marcos, Lucas e João, toda a Escritura, mas falando de Jesus, os Evangelhos. Você vê um ser humano inexplicável. Aí você fica olhando para Jesus e você vê imediatamente que o seu comportamento como ser humano precisa ser melhorado. Você olha para Jesus e vê ele sempre junto às multidões. Você vê que Jesus não faz exceção de pessoas. Você vê que Jesus está sempre junto com o órfão, com a viúva, com o pobre, com os pecadores, com aqueles as pessoas as quais a sociedade despreza. Jesus está junto. E às vezes nosso olhar não está focado em Jesus, e às vezes também nós estamos um pouco desumanos. Às vezes nós estamos menosprezando a multidão, nós estamos menosprezando os pecadores, os pobres, as viúvas que estão ao nosso redor. E o que é que nos faz voltarmos o nosso olhar para essas pessoas e tratarmos elas como seres humanos, pessoas que foram criadas por Deus? Quando nós olhamos para Jesus, o nosso comportamento muda. Quando nós olhamos para Jesus e vemos que Jesus se desfez de toda a sua glória, ele deixou toda a sua glória e veio nesse mundo tomar forma de homem, como homem ser pecador, morte de cruz, para que eu e você fôssemos salvos. O comportamento de Jesus nos leva a sairmos do nosso pedestal, sairmos da nossa posição de grandeza, de acharmos que somos alguma coisa, somos intelectuais, ou somos ricos, ou somos pastores, ou somos políticos, ou somos empresários. Quando nós olhamos para Jesus, nós falamos assim: somos todos seres humanos, homens e mulheres, pessoas que têm corpos, pessoas que têm altos e baixos, alegrias e tristezas, e pessoas que irão morrer um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos morrer. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos uma infinidade de comportamentos em Jesus, que nós olhando para Jesus, vamos mudar os nossos comportamentos. E sociedade de hoje, geração que está aí agora, você que está se descobrindo como um rapaz, como uma moça, que tem grandes objetivos pela frente, não perca o seu tempo olhando para as redes sociais, olhando para as coisas desse mundo que tem aparências de boa, mas na realidade não são, olhando para as grandes celebridades, olhando para tantas coisas. Não, olhe para Jesus. Olhando para Jesus, nós iremos nos tornar seres humanos melhores, nós iremos nos tornar menos egoístas, nós iremos nos preocupar com a viúva, com o órfão, com o pobre, nós iremos nos preocupar com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nós iremos sair do centro
né? Porque a sociedade hoje é uma sociedade que o homem está no centro. Nós iremos sair do centro e colocar Jesus no centro, onde é o lugar de Jesus, sempre foi e sempre será no centro. O dia que nós olharmos para Jesus, uma série de comportamentos nossos serão mudados. Eu espero que você, a partir desse dia, né, quem sabe você que está nos assistindo, não é um evangélico, não é um conhecedor da palavra de Deus. E talvez você até seja, mas nunca prestou atenção neste versículo. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E nessa época de crise, nessa época de tantas coisas ruins que estamos enfrentando, não olhe para tantas notícias, não olhe para tantos jornais, não olhe para tantos políticos, mas olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus te abençoe, Deus te guarde.